hoje. Vou falar uma coisa mais introdutória das condições do motor e, daí, no caso, coincidência normal. Vou tentar fazer essa conta até o fim, ou quase até o fim. E na aula que vem, eu não vou fazer a conta toda por incidência oblíqua, porque ela é muito longa. Mas eu vou dizer os resultados, vou deixar bem claro o que eu quero que vocês saibam. Tudo isso está na sequência das notas que eu estou dando para vocês. Está também no Moisés, numa outra sequência, e sempre no Moisés contém mais coisas. O Moisés, ele é muito denso, tá certo? Mas está lá no Moisés também. Tudo que eu estou falando está no Moisés 4. Está aqui é sempre um subconjunto, escrito um pouco da minha forma, mas é um subconjunto que está lá. Mas o que está aqui nas notas dá para torná-los autossuficientes. Então, ó, reflexão, transmissão de ondas eletromagnéticas. Falando assim, o título está mais geral do que eu vou considerar. Eu vou considerar ondas eletromagnéticas planas e monocromáticas, para começar. Então já é uma super simplificação. E, em segundo lugar, eu não vou fazer reflexão e transmissão em qualquer situação. Eu vou fazer reflexão e transmissão na situação mais simples que pode existir. Um meio homogêneo, de repente, outro meio homogêneo, cuja superfície de separação é um plano. Não é uma esfera, não é uma coisa com uma forma esquisita. Então é o caso mais simples de tudo. Okay? Bom, mas primeiro vamos entender algumas coisinhas, vamos comentar algumas coisas. Uma pequena introdução que vai ser mais papo do que palavras escritas do fato. Quando é que ocorre reflexão e transmissão no fenômeno ondulatório? Então, sempre que a gente fala no fenômeno ondulatório, existem características que são comuns a todos os fenômenos ondulatórios. Então, para entender alguma coisa, a gente pode sempre voltar a um exemplo bem simples. Os exemplos mais complicados, certamente, têm uma matemática mais complicada. Onda eletromagnética é mais complicado de descrever porque campos eletromagnéticos são vetores, são campos vetoriais. São dois carinhas oscilando no espaço, é muito mais complicado do que pensar na onda sonora, que já é um pouquinho complicada, e muito mais complicado ainda do que pensar na onda numa corda vibrante. Tudo bem, eu não vou querer descrever totalmente o campo eletromagnético com onda vibrante, mas existem várias características da onda na corda vibrante que também estão presentes na onda eletromagnética. Então vamos voltar à corda vibrante. Quando você pega uma corda homogênea, tensa, e faz assim, esse pulso volta. Se a corda for infinita ou muito longa, ele volta de repente, certo? O que deve acontecer, o que deve existir nessa corda para que o pulso volte ou de uma parte passe? Tem que ter uma... A densidade tem que mudar. A densidade tem que mudar. Na verdade, tem que ter até, se a densidade mudar continuamente, suavemente, também pode não voltar. Tem que existir uma descontinuidade. Tá certo? Então pode ser uma coisa muito brusca, eu posso amarrar a corda na parede, que é o equivalente a você amarrar uma corda, no extremo de uma corda, no extremo de uma outra, infinitamente densa, uma parede. Aí o pulso volta todo. Pode até ter uma certa absorção, aí o que volta já tem menos energia do que o que chegou. Mas vamos esquecer a parte de absorção. Então você pode fazer um pulso voltar, e o pulso pode voltar de maneiras diferentes. Se você prende o pulso no extremo, ele volta por baixo, como vocês devem ter estudado em oscilações em onda. Se você deixa esse pulso, essa corda presa num anel sem massa, que por sua vez pode escorregar verticalmente numa haste lisa, esse pulso volta por cima. E aí a condição de contorno é diferente. Uma corda está presa, outra corda pode se mover, mas tem um extremo preso a um anel sem massa e não tem atrito nem nada. Então, a primeira lição que a gente deve aprender é o seguinte: descontinuidades no meio, ou descontinuidades nas propriedades de um meio,
levam à reflexão e transmissão. Certo? Então, a primeira coisa é pensar nisso. Ó. As descontinuidades nas propriedades do meio, elas provocam o quê? Reflexão. Em geral, né? Eu dei um exemplo que praticamente não tem transmissão nenhuma. Uma corda presa no extremo fixo. Né? Então, a primeira coisa que vocês devem entender é isso. Quando tem uma onda se propagando no meio, se o meio muda, tem uma parte que volta, uma parte que passa. Isso vale para a onda na corda vibrante, vale para a onda sonora, vale para a onda eletromagnética. A luz vem aqui, está no ar, meio homogêneo. Passou do ar para o vidro. Tem uma interface de separação, tem uma descontinuidade no meio. Nas propriedades do meio. A constante elétrica do ar é diferente da constante elétrica do vidro. A permissividade elétrica é diferente da permissividade do ar e do vidro. Então, uma parte da onda volta, uma parte da onda passa. Depois tem outra face, vidro-ar, outra descontinuidade. Uma parte volta, outra parte passa. E a que volta, bate de novo na primeira, uma parte volta, uma parte passa, é isso mesmo. No caso de uma lâmpada, vão ter infinitas reflexões ali e assim por diante. É claro que rapidamente a coisa decai, que você, se quiser fazer um estudo, dá para fazer um estudo tranquilo desse tipo de exemplo. Então, está aqui. A primeira coisa a saber é isso. Vou botar como um exemplo simples o caso da corda vibrante. Então, a gente tem aqui uma corda vibrante. Então, eu posso ter aqui uma onda, uma corda branca e depois a presa uma corda azul. Certo? Então, aqui eu tenho uma densidade μ1 e aqui eu tenho uma densidade μ2 diferente de μ1. Lembra que no estudo da corda vibrante eu usei a letra μ, não lambda, porque lambda é comprimento de onda, porque a gente estuda onda. E lá em cargas, lambda é a nossa densidade linear em carga. Vocês poderiam esperar que eu usasse também aqui lambda para densidade linear de massa, porque eu usei a letra μ. Então, quando tem aqui, vou até fazer um desenho melhor, tá? Bom, primeiro, estou só dizendo qual é o sistema, né? Não, peraí, eu vou fazer um desenho melhor. Eu tenho aqui um pulso que está se propagando numa corda branca e depois passa por uma corda azul, com um certo μ1 e um certo μ2 diferente de μ1. Quando esse pulso atingir esse ponto, aqui tem uma descontinuidade no meio, tá certo? O que vai acontecer é que uma parte passa e uma parte volta. Se por acaso, só para fazer um desenho, se μ2 for maior do que μ1, se a segunda corda for mais densa do que a primeira, o que acontece é algo parecido com o que acontece com a parede. Uma parede, o pulso volta por cima ou por baixo? Volta por baixo. Certo? Então aqui vai acontecer o seguinte: o pulso volta por baixo, menorzinho, que uma parte vai passar, tá certo? E lá vai ter o pulso azul. Se a tensão for a mesma, vai prestar a tensão mesmo. Se o μ2 for maior, a velocidade fica menor aqui. Então, e aqui vai entrar por cima. Tá certo? Olha, isso é só um desenho fora de escala, tá legal? Porque o tamanho do pulso que volta e que passa tem a ver com o tamanho desse pulso. Porque a energia desse pulso tem que estar esse mais esse, se eu supuser que não haja absorção, tá legal? Então, esse aqui é o ponto de descontinuidade. A corda aqui eu chamei de corda azul, a corda aqui é a corda branca. Eu estou apenas ilustrando isso, que um pulso que está se propagando ao longo de uma corda
cujo extremo está amarrado em outra corda, aí eu estou supondo que aqui não tenha massa, tá? Só existe massa nessa corda se houver um certo TX. Não tem massa no ponto. Então, esse nó que foi dado aqui, ele não tem massa, por hipótese. Por que eu estou comentando isso? Porque se eu pegar uma corda bonitinha, não amarrar nenhuma outra, mas puser uma massinha aqui, isso aqui é uma descontinuidade também na densidade da corda. A densidade aqui é infinita. Tem massa de fora, certo? Uma partícula não tem dimensão. Então, se você jogar um pulso aqui, uma parte volta, uma parte passa também. Botar uma massinha de fora numa corda provoca reflexão e transmissão também. Bom, mas não quero entrar nisso daí. E aqui, gente, é só para vocês terem na cabeça essa ideia. E essas ideias conceituais também serão cobradas na prova. Okay? Bom, no caso de onda eletromagnética, se você tiver uma onda eletromagnética, por exemplo, vindo do ar para a água, tá? O que acontece é que tem uma onda chegando, vai ter uma onda voltando e vai ter uma onda passando com um ângulo diferente aqui. Entendeu? E a gente quer estudar justamente esse tipo de coisa. A gente quer estudar está tudo fora de escala, tá? A gente quer estudar o seguinte: o ângulo de reflexão e ângulo de incidência, e esse ângulo de transmissão aqui, a gente até obteve no caso da ótica geométrica, e nós vamos obter novamente no caso da ótica ondulatória. Mas o mais importante é saber o seguinte: quanto de energia está voltando, quanto de energia está passando. Se essa onda tiver uma determinada polarização, o que acontece com a polarização das ondas refletida e transmitida? Isso é uma coisa já mais complicada para se estudar. Eu vou fazer um cálculo mais detalhado da incidência normal e vou apenas fazer alguns comentários, embora tenha bastante coisa também, no caso de incidência oblíqua. Mas, por enquanto, tudo que eu quero que vocês entendam é isso: que descontinuidade no meio, as propriedades no meio, levam à reflexão e à transmissão, que é o assunto que a gente está querendo estudar. Segunda coisa: como é que a gente vai descrever essa mudança de meio? Na verdade, aqui sempre tem mudança de meio para a gente descrever a propagação da onda nesse sistema completo formado pelos dois. Estou analisando um caso simples, que eu tenho meio homogêneo e outro meio homogêneo. Então, o meu sistema como um todo não é homogêneo. Ele tem dois pedaços homogêneos diferentes. Como é que a gente descreve o que acontece na descontinuidade? Então, como descrever? Como descrever o que acontece na descontinuidade? Olha, como é que vocês fizeram isso na corda vibrante? Vocês lembram? Como é que você descobre quando volta, quando passa e de que forma volta? Como é que vocês fizeram isso? Aplicando o quê? Eu acho que na prova eu vou botar aquela brincadeira da forca, complete e tal, cada letra errada ou certa, tem que enforcar o cara. Gente, como é que vocês estudaram uma corda batendo no reparo fixo? Usando as condições de contorno. Condição de contorno nada mais é do que dizer: olha, eu amarrei a corda naquele extremo. Só que essa frase, ela matematicamente poderia ser escrita assim, ó: eu amarrei a corda aqui. Então significa que aqui a corda não pode estar nessa altura, pode? Então, dizer eu amarrei a corda x igual a zero na altura y igual a zero, significa dizer que o y para x igual a zero, para qualquer instante de tempo, deve ser igual a quanto? Isso é uma condição de contorno.
que é a condição de contorno no caso de extremo fixo. Isso aqui é extremo fixo. O outro caso, que é o anelzinho, é um caso um pouquinho mais sutil. O Y, nesse caso aqui, isso aqui é extremo fixo, tá? Extremo fixo. O outro caso, que eu vou desenhar aqui, o outro caso que é um anelzinho sem massa, isso aqui é um anel sem massa. Nesse caso aqui, o Y, ele não é zero o tempo todo. No entanto, pode-se mostrar que a força resultante nesse anel não pode ter componente em Y, senão o anel teria aceleração infinita. Não tem atrito ali. É um anel sem massa, e essa haste aqui, ó, essa haste é uma haste lisa. Lisa significa sem atrito. Então, nesse caso, não pode ter força resultante. Ora, se eu tivesse uma inclinação aqui, eu teria uma tensão cuja projeção vertical seria diferente de zero. Mas como não tem atrito, não teria nenhuma força para contrabalançar essa componente vertical da tensão. Portanto, a condição de contorno aqui, qual é? A condição de contorno, nesse caso, em que a corda está presa a um anel sem massa, que pode deslizar verticalmente por uma haste lisa, é essa daqui, ó. A inclinação da corda, isso é a inclinação da corda. Para x igual a zero, em qualquer instante de tempo deve ser zero. Dito de outra maneira, quem não tem massa não precisa de nenhuma resultante para estar acelerado. Aquele anel, por não ter massa, ele pode estar acelerado. O resultante dele é zero. F mais MA, se ele é zero, a resultante sobre ele é zero. Então essa é a condição que deve ser imposta. Nesse caso, o pessoal gosta de dizer, chamar de extremo livre. Mas extremo livre significa, se a pessoa não entrar em mais detalhes, só falar extremo livre, significa anel sem massa, deslizando verticalmente numa haste lisa. Então, vocês já tinham aprendido que saber como que o pulso volta, como que o pulso passa, quanto volta, quanto passa, está relacionado com essas mudanças de propriedade do meio, mas agora você tem que ser mais específico. Ali estava sendo bem geral, olha, mudou o meio, definitivamente, então uma parte passa, uma parte volta. Tudo bem, quanto passa e quanto volta? Tem que saber qual era o meio antes, qual era o meio, quer dizer, quais são esses dois meios, para saber e tentar suas propriedades. Bom, então a gente tem que saber, no fundo, as condições de contorno. Então, devemos aplicar as condições de contorno apropriadas. Bom, e quem é que vai nos dizer quais são essas condições de contorno apropriadas? Na corda vibrante, o que significa aplicar a condição de contorno? Quem que disse a condição de contorno aqui? Quem é que eu usei? O que eu usei para dizer que isso aqui tinha que ser zero? Eu usei a segunda lei de Newton, que é a quem dá a dinâmica disso daí. Certo? Quem é que dá a dinâmica dos campos eletromagnéticos? As equações de Maxwell. Então nós devemos aplicar as equações de Maxwell e ver o que elas implicam. Quando você tem mudança de meio, o que as equações de Maxwell implicam? E elas vão implicar coisas do tipo continuidade ou descontinuidade de componentes paralela ou perpendicular à interface dos campos elétricos ou magnéticos. Porque as equações de Maxwell não lidam com isso, campos elétricos e magnéticos, e os campos, por serem vetoriais, não têm componentes paralelas e perpendiculares à superfície, à água. Então, quando a gente aplicar apropriadamente as equações de Maxwell, elas vão nos dizer, olha, quando passa do meio 1 para o meio 2, no campo elétrico, a componente paralela vai ficar a mesma, ela vai ser contínua.
Mas a componente perpendicular pode ficar descontínua. E para o B, vai acontecer isso ou acontecer aquilo. Então, essas são as condições de contorno das equações de Marx. Então, também vamos colocar isso daí. Bom, então, o que eu escrevi ali? Eu disse que devemos aplicar apropriadamente as condições de contorno. Então, a gente tem aqui as equações de Maxwell, e essas equações de Maxwell são quatro equações, mas algumas delas são vetoriais e tal, mas enfim, essas equações, cada uma delas, eu vou botar assim, lei de Gauss, tem a ver com fluxo. Essa vai impor alguma condição sobre o E perpendicular. As condições de contorno, como eu falei, vão estar associadas com continuidade ou descontinuidade das componentes do campo. Talvez valha a pena escrever isso antes. Essas condições de contorno, no caso eletromagnético, as condições de contorno são enunciadas em termos de continuidade ou descontinuidade das componentes paralelas ou perpendiculares de E e B na interface de separação. A interface de separação do E. Então vocês já sabem o que tem pela frente. Quando eu mudar de meio, eu preciso saber a componente paralela do campo E, logo do lado de cá, no A. Visto que isso é uma lâmina de vidro. Logo acima aqui da lâmina, no A, ela é contínua ou descontínua, se eu comparar com a componente paralela dentro do vidro. Isso para o E, para o B, depois para a componente perpendicular do E e para a componente perpendicular do B. Aplicando as equações de Maxwell, a gente tem essas respostas. Então, as equações de Maxwell vão nos dar respostas para isso. Vão nos dar condições. Elas vão impor condições que deverão ser respeitadas. Então, você tem, por exemplo, você aplicar as equações de Maxwell, você tem, da lei de Gauss, vai sair alguma coisa para o E, para a componente perpendicular do E. Então você vai ter alguma relação entre E1 perpendicular e E2 perpendicular. Quando você tiver lei de Gauss do magnetismo, vai ter a mesma coisa, vai ser algo ligado à componente perpendicular à superfície. Depois você vai ter lei de Faraday. Você vai ter algo sobre a componente paralela do E. E por fim, a lei de Ampère. Maxwell. Você vai ter alguma coisa sobre a componente perpendicular do B. Perdão, componente paralela do B. Gente, eu estou escrevendo assim, eu estou tentando usar o mínimo de fórmulas possível, tá? Porque essa parte da matéria tem muita conta. Então, eu estou tentando ser mais conceitual e eu vou cobrar coisas mais conceituais. Então, sobre condições de contorno, eu vou fazer uma delas, tá? Mas sobre condições de contorno, eu vou querer saber, por exemplo, isso aqui. Eu quero que você saiba me dizer se esse cara daqui vai estar ligado com o E
perpendicular ou não é paralelo. Isso vocês têm que saber. Entendeu? Vai ficar muito claro na hora de eu aplicar. Eu vou fazer um exemplo e vocês vão perceber claramente que usou fluxo. Eu vou usar latinha de goiabada, achatar as tampas ali e vocês vão ver que a condição de contorno que sai é na componente paralela. Usou circulação, vamos pegar um retângulozinho, achatar, obviamente vai ser uma condição de contorno sobre as componentes paralelas, tá certo? Então, esse tipo de coisa eu também vou cobrar. Eu quero evitar cobrar muita conta, tá certo? Então, estou avisando as coisas que eu vou cobrar na prova. Bom, vamos fazer. Já vou fazer um exemplo, tá certo? Isso tudo fez parte, vamos dizer assim, da introdução. Só para vocês saberem o que vem pela frente. Só mais um aviso nessa introdução. Vamos analisar, por simplicidade, nós vamos estudar dois meios. Meio 1, então aqui tem o meio 1, aqui tem o meio 2. E nós vamos estudar meios que são meios transparentes, como vidro, por exemplo, água, e vão ser meios transparentes não condutores, porque quando o cara é condutor, campo ali dentro provoca corrente, corrente provoca dissipação. Então eu teria que analisar absorção também. Eu não quero, vai ficar mais complicado ainda. Eu quero jogar uma onda, uma parte voltar e uma parte passar. Toda a energia que chegou tem que estar contida na que volta e na que passa. Nenhuma energia vai para o meio. Para isso eu tenho que fazer hipótese. Então nós vamos analisar, por simplicidade, meios transparentes, não condutores, e esses meios transparentes, em geral, eles são não magnéticos. Então, aqui existem. Eu sei que eu não falei de meios. Eu não falei de magnetização, de materiais magnéticos. Nesse capítulo a gente pulou, também por falta de tempo, porque é um pouco complicado. Mas assim como aplicado em campo, você polariza o meio, no campo elétrico, você polariza, aquele pesão pode aparecer. Quando você aplica um campo magnético, o meio pode se magnetizar também. Alguns meios até você magnetiza e quando tira o campo ele nem volta, continua magnetizado. São os ímãs. Os ímãs são caras assim, que sofreram a ação de um campo, se magnetizaram, o campo magnético. E quando o campo deixou de existir, eles continuaram magnetizados. Eles eram meios chamados ferromagnéticos. E quando você desliga o campo, ele ainda não desliga. Ele tem o que acontece com ele depende da história dele. E claro, assim como a gente tinha suscetibilidade elétrica, que era, quanto maior a suscetibilidade elétrica, maior era a polarização causada por um campo elétrico. Lá na magnetização a gente teria tudo isso também. Então o surgimento, aquele Ki elétrico, vai ter um período Ki magnético. O Epsilon, que era a permissividade, que era o Epsilon 0 vezes aquele kappa, que era a constante elétrica, vai ter algo parecido, que seria esse Mi, que está ligado com quanto o cara se magnetiza ou não. Mas eu não estudei isso, e meios transparentes, em geral, são meios não magnéticos.